Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se crê. Por isso eu creio que o Evangelho é o melhor para a nossa vida. E o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que crêem. O Evangelho é o poder de Deus. Eu fui a primeira convertida. O primeiro culto que eu fui, eu não senti nada, até daí foi risada. No segundo, brilhou uma luz no meu coração, que aquela luz parece que me deu uma alegria tão grande na minha vida, com tanta coisa maravilhosa. E tocou no meu coração, eu aceitei Jesus Cristo naquela hora. E até hoje. Para mim, a minha igreja é tudo na minha vida. Primeiro Deus, segundo a igreja, quando eu sinto uma saudade, quando eu demoro a ir, quando eu vou parece que chega, eu volto renovada. Fazer parte da história desta igreja, dos 50 anos de história, é algo especial, porque essa história é uma história bonita, uma história marcante e digna de ser contada e conhecida por aqueles que não a conhecem. É uma história de proclamação da palavra de Deus, de serviço à sociedade, à comunidade local. E por esse motivo eu me sinto muito feliz e muito satisfeito por fazer parte dessa história de 50 anos da Igreja Cristã Evangélica aqui em Campo Alegre de Lourdes. O início da história da Igreja Cristã Evangélica em Campo Alegre, ela está ligada à história da Igreja Cristã Evangélica em Caracol, porque foi através de um irmão chamado Valdemar, que se converteu em São Paulo e voltando aqui para a região, começou a pregar o Evangelho na cidade de Caracol, pessoas se converteram. E ali eles alugaram um salão e começaram a congregar naquele salão. Mas eles desejavam ter o apoio e o vínculo com alguma igreja, com alguma denominação. E ele foi para Juazeiro em busca desse apoio. Mas passando em Remanso, ele teve contato com a Igreja Cristã Evangélica, pastor Max Otto, que demonstrou interesse e desejo de apoiar o trabalho em Caracol. Foi a partir daí que eles começaram, em parceria com a MICEB, que é a Missão Cristã Evangélica do Brasil, e enviaram o pastor Werner com a sua esposa, a irmã Emi, que passaram então a morar em Caracol e assumiram o trabalho ali em Caracol. E através do trabalho desenvolvido pelo pastor Werner e a sua esposa, a dona Emi, em Caracol, outros missionários chegaram até aqui em Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes tornando-se uma congregação de Caracol. Segundo o irmão Valdemar, um dos primeiros cultos a serem realizados aqui na cidade foi na feira, com o pastor Werner, sua esposa, o próprio irmão Valdemar e o pastor Ari, que na época era solteiro ainda. E nesse culto realizado na feira, houve uma reconciliação de um irmão que estava afastado dos caminhos do Senhor e nessa ocasião se reconciliou.
Depois que Elsbeth e eu nos casamos, começamos o trabalho em 67. Pastor Ari, logo depois, se casou com a dona Elsbeth, a missionária Elsbeth, que havia morado com o pastor Max em Remanso. E depois que eles se casaram, então, eles assumiram o trabalho aqui em Campo Alegre de Lourdes e passaram, então, a desenvolver o ministério aqui na cidade. E foi a partir daí que surgiu o trabalho da Igreja Cristã Evangélica aqui em Campo Alegre de Lourdes. E com cultos regulares ainda na nossa casa. E depois tinha uma possibilidade de alugar o salão logo ao lado da igreja. Depois da nossa igreja, tinha um salãozinho assim, depois da igreja, para cá, pro lado de cá tinha um salãozinho. Naquela ocasião a igreja estava começando, né? Igreja Cristã Evangélica, e a gente visitou a igreja, que ainda não era o prédio aqui, não, era num salão, né? E nós começamos a frequentar aí, visitando a igreja. E depois os missionários estavam, a gente começou a comunicar com os missionários. Naquela ocasião era o pastor Ari, né? O Ari é quem estava dirigindo a igreja, quem estava tomando conta, liderando a igreja, que era pequena ainda. Eu morava no Sítio Novo na época, eu morava no Sítio Novo. E aí eu resolvi, soube que tinha chegado esses missionários aqui em Campo Alegre. Aí eu vim procurar esses missionários aqui. Aí cheguei, vi um dia de domingo, eles estavam num salãozinho da igreja assim, um salãozinho pequeno. O dirigente era Otaviano, o missionário tinha vindo e tinha um voltado, eu estava viajando, sei que o missionário não estava, mas estava o Otaviano, né? Dirigindo o culto, eu assisti o culto, eu sentei junto com o irmão Edson Dias Borges. Pegou o pastor Ari aqui e começou a abrir igreja nos salões, ele se congregava em salões. E eu pela primeira vez entrei no salão, eu ficava bem distante, porque eu era muito inibido, assim, nunca fui desse jeito. E ele sempre me pedia que eu fosse para frente, eu não queria ir. Não, eu fico por aqui mesmo e tudo mais. Porque parece que o meu instinto era defender o Evangelho, não era aceitar o Evangelho. Defender tudo que tinha para o Evangelho e ficava sempre mais fora, mais distante, assim, no início. Aí quando foi um certo dia, eu passei frequentando a igreja por mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. E o pastor Ari, com a dona Espécie, que era o missionário na ocasião, me consideraram já como crente. E aí começaram a dar oportunidade para que eu pudesse fazer alguma coisa, orar, cantar, ou realizar a obra de Deus juntamente com ele. Começamos o trabalho normalmente com escola dominical e culto durante a semana. Os principais desafios enfrentados foram de ganhar a confiança do pessoal. Um culto que eles foram fazer na praça e as pessoas não queriam ouvir o Evangelho. Que crente aqui não, né? E as pessoas jogaram pedras neles, e atiraram pedras e uma pessoa acabou pegando, acho que o irmão Otávio, pela gravata e saiu puxando pelo colarinho
para retirar ele do local onde eles estavam fazendo o culto. Quando eles chegaram aqui, dessa dificuldade que eles tinham da pregação do Evangelho, da aceitação do Evangelho, mas eles entraram aqui num período que aqui era quase um povoado ainda, não tinha quase nada, o pessoal carente, o pessoal que não tinha saúde, não tinha nada, e eles ajudaram muitas pessoas nessa época, entendeu? Nessa parte de saúde. E começaram a desenvolver um ministério de pregação da palavra, de assistência aos necessitados. E uma das grandes coisas foi que queríamos ajudar quando alguém estava com grande necessidade de saúde. E assim começaram a chegar pessoas em nossa casa para receber uma consulta, qual remédio eles poderiam comprar, e o que tivemos era pouca coisa naquele tempo, nós podíamos dar para eles de graça. Muito trabalho. Quando trabalhava ele, como trabalhava com meus pets. Era meus pets na casa, recebia todo mundo, com muito amor, com muito carinho. Eu sofri um asma muito tempo. Aí, quando eu fiz essa barraca, o asma me pegou aqui muito forte. E eu mandei uma filha minha correndo, já em casa dos meus pets. Ela botou os 3 filhos no Toyota e veio me socorrer. Para os missionários, muito maravilhoso. Eu me converti primeiro com ele porque eu tive precisão daquela doença. E eu fui em São Raimundo com ele. Nunca tinha visto o Evangelho. Só tinha visto falar que eles estavam aqui. Cheguei lá, teve um culto, eu assisti, mas meu esposo. Chegou aqui, meu esposo nós morava fora. Já marcou um culto na casa dele. E nesse dia ele se converteu, ele e um filho mais velho. Foi um dia muito maravilhoso. E por diversas vezes o pastor Ari veio a Campo Alegre. E quando ele vinha com a Dona Spete, juntava muita gente do pessoal secular daquela época deles para vir prestigiar. Pessoas a quem a Dona Spete cuidou na saúde, pessoas a quem a Dona Spete trabalhou, ajudou bastante com o pastor Ari. Então a conquista foi além da apenas o templo em si, mas marcou corações, marcou uma história, marcou histórias de vida, não apenas com o Evangelho, mas com amor, com carinho, com cuidado e com a saúde também, que era tão precária como era antigamente. Depois do pastor Ari veio os outros. Eu lembro, minha mãe fazia, eles começaram a construir uma igreja aqui, a igreja. O alicerce era tão alto. Eles compraram um terreno que hoje é a Vicente, compraram o terreno e ali nós construímos. Eu digo nós porque eu era pedreiro e ajudei a construir, do começo ao fim. Em 1972, nesta ocasião, deu-se início a construção do templo. Os tijolos de barro da beira da lagoa foram feitos e assados pelos próprios irmãos. A cobertura foi feita pelo pastor Werner, que era de Caracol, e ele era carpinteiro, aqui, ele trabalhava ali. E ele foi quem construiu o teto e tudo mais. As paredes fui eu e outros pedreiros. Pude ativamente participar, principalmente na construção do telhado e na colocação das janelas e portas. Quando cobrimos o telhado com chapas de brasilite, quebrou uma na qual eu tinha pisado. Isso causou a minha queda para o piso da construção. Nessa queda quebrei o meu braço direito, mas mesmo assim subi de novo ao telhado para dar aviso aos trabalhadores. E na construção foi colocada a pedra fundamental, que até hoje está no alicerce da igreja e que é uma lembrança dessa época, né, dessa fase da história da igreja.
por causa de decisões da missão, pastor Werner e Dona Emi foram para a Suíça e Elsbeth e eu assumimos o trabalho em Caracol. E esta foi a época, foi o tempo que o pastor Chacó e a Dona Érica chegaram para continuar o trabalho em Campo Alegre. E pouco a pouco nós também recebemos aqui a confiança também de certas pessoas. E como foi iniciado também o trabalho através da Dona Elsbeth, a minha esposa também era enfermeira, continuou esse trabalho médico. Isso foi mesmo uma coisa de abrir a porta para a população e preciso dizer especialmente do povo, quer dizer, os povoados em redor da cidade. Mas naquela época não tinha transporte, não tinha correio, não tinha luz, não tinha telefone. As cartas vieram por outras pessoas que traziam para nós. Era a questão das estradas que não tinham, era um local isolado, eles vinham de longe, né, para cá, e mesmo assim eles não desistiram. E então nós visitamos aproximadamente uns 35 povoados ao redor. Nós circulamos toda a cidade, o município, pregando a palavra pela primeira vez. E aí começou os cultos aqui, né? Na igreja. Aqui não tem igreja, eram salões. Aí eles começaram a andar nos interiores, aí começaram a falar de Jesus. Meu pai aceitou o primeiro. E a gente entrava nessas estradas. Pastor, naquele tempo não tinha estrada, era carreiro. Ia para os bandeiras, tinha tanto atoleiro, a gente passava, tinha vez que a gente ia, passava metade da noite atolado nas estradas. Não era estrada não, era os carreiros mesmo, que eles entravam e só dava para passar o carro. Mas era muito bom, irmã, a gente cantava, juntava aquela turma de jovens da igreja e a gente ia para esses cultos, mas era a coisa mais maravilhosa que existia na vida da gente naquela época, naquele período. Era o trabalho de Deus nos interior. Então foi uma questão assim de uma semeadura, né? Semeamos o Evangelho pela primeira vez nessa cidade. Eu ia, eu tinha saúde, eu ia. Eu vim da Caraíba, montado no jumento para o culto aqui, domingo. Mas eu vinha, era difícil o dia que eu não vinha. Eles foram para onde a gente morava, porque nós não morávamos aqui, era lá na Caraíba. E de lá eles começavam a evangelizar, né? Eu lembro que minha mãe dizia assim, eu não vou ficar crente, eu não vou virar crente. Meu pai sempre calmo. E aí, quando eles começaram a convidar as pessoas se converteu, meu pai não, mas aí ficou evangelizando, né? Aí meu pai se converteu. Nós visitamos no ano 1981 o pastor Henrique Deppe, e ele nos levou para Flores, para a casa do Emílio, e à noite fizemos um culto lá em outra casa de um vizinho, e a gente admirou o tanto de interesse do povo. O povo que veio saindo do mato, saindo de dentro a gente nem viu tantas casas, mas muitas pessoas que participaram daquele culto, e todo mundo era descrente na época, ninguém, menos fora do Emílio e sua família, ainda eram descrente católico. E isso me impactou do tamanho que eu retornei para a Suíça, já com o objetivo de me preparar para retornar, voltar ao Brasil, ao Nordeste. Fomos bem aceitos pela, como a gente diz, pela política, pela comunidade em geral, e depois o prefeito
e também os comerciantes. Tivemos assim uma boa comunhão uns com os outros, e comerciante especialmente estava observando como estive ajudando as pessoas doentes com o carro. O nome desse interior é Sítio Novo, Elóia. O início da igreja aqui foi na casa de uma irmã minha, que se converteu também, ela é mais espremida do que eu. E o marido dela chamava Ornelino. Depois eles largaram a igreja, começaram a andar para Brasília, para Campo Alegre, e aí quem ficou o responsável pela igreja foi eu. E então a igreja veio para aqui, para esta casa. Eu lembro que no tempo aqui mesmo, nós trabalhávamos aqui, era dentro dessa casa aqui, passei muitos tempos trabalhando aqui, para depois vir essa construção. Fazia aqui em casa, fazia nas casas dos irmãos que pedia, culto fora. A gente andamos muito, andamos o pastor Ari, até de a pé. Distância de umas 2 léguas. A gente ia por Bandeira. E aí a gente andava muito. Quando o pastor Ari vinha, a gente andava muito mesmo. Tinha um trabalho aqui numa casa enchia de gente. Era. Enchia. Ixi, era muita gente. Não aceitavam a palavra, porque eles queriam ver, era. Eu quero ver. Aqui o responsável era o irmão Emílio. Nós temos a sede da nossa igreja aqui nas Flores. Ele é das Flores, ele tem a igreja lá. E aí, nesses tempos, ele fazia culto por aqui, né? Todo mês ele ia visitar as congregações. E quando ele ia visitar, ele tinha que nos levar. Aqui na igreja, no centro, eu só fiquei de 2004 para cá. O resto era tudo nas congregações. Ajudei a fundar a congregação do Bandeira, ajudei a fundar a congregação da Formosa, ajudei a fundar a congregação do Sítio e a congregação da Lagoa das Flores. Eu não ajudei nem, eu fundei. Graças a Deus, para a glória de Deus. Esse interior se chama Bandeira de Baixo, município de Campo Alegre de Lourdes. Não foi, a primeira não foi aqui. A primeira foi lá no alto. Perto da irmã, da casa da irmã Sinó. Ela começou nos anos 70, como ela falou. Ela dirigia na casinha dela, sentada lá nos banquinhos. Chega, ela convidava para vir, ouvir a palavra. O início do trabalho começou nas casas, as reuniões feitas nas casas. E então, com esse espaço de tempo, era uma congregação aqui, fazendo os trabalhos nas casas, e tinha lá na Lagoa do Rodeio, que era o irmão Valzinho, não sei se o irmão conheceu ele. Daqui 1,5 léguas. Aí, a gente se uniu, através do pastor João Vittino, nessa época era o pastor João Vittino, a gente se uniu para juntar todos e fazer aqui uma congregação. Após, tornar para lá fazer outra congregação. E assim a gente fez. A história da Igreja Cristã Evangélica aqui no Angico, ela surgiu com a vinda dos missionários europeus. Há 50 anos atrás, eles começaram a explorar tanto a sede de Campo Alegre, que era menor, mas as localidades rurais, e chegaram aqui, não necessariamente aqui no Angico, mas aqui é uma divisa do estado da Bahia com o estado do Piauí. Então eles começam pelo Piauí, eles não começam aqui no Angico, eles começam no Piauí. Então começam a fazer culto na casa deste irmão que já é falecido, né, mas que fez parte desta igreja, e eles começam a evangelizar aqui e os cultos passam a ser realizados aqui no Angico.
E aí várias pessoas vão se convertendo e depois de um bom tempo eles conseguem construir um templo neste lugar. Durante esse período dos missionários aqui em Campo Alegre, vários missionários, vários casais, né, e vários missionários passaram por aqui. A missão suíça, a SAM, ela tem uma prática e ela exige que os missionários passem uma temporada, alguns anos, no campo e depois voltem para ter um período na Suíça. E durante esses períodos que o pastor Ari precisava se ausentar, então o pastor Jacó e a irmã Érica passaram aqui também e fazem parte dessa história. Tem o pastor Henrique e a dona Eliselote também, que são missionários, casal que faz parte da história da igreja em Campo Alegre de Lourdes. Além do pastor Elisamar, que veio como seminarista ainda auxiliar os missionários e até hoje mantém o contato com a igreja, fazendo visitas, passando meses de férias por aqui e ajudando no trabalho até os dias de hoje. Então, a história deles é uma história que, se fosse contar, você não teria tempo de gravar toda a história, né? Mas realmente o que a gente fica, o que realmente principal do missionário foi o trabalho que ficou, né? E os frutos que vieram após eles, né? Porque se eles tivessem passado por aqui e o trabalho tivesse encerrado com a partida deles, não teria tido muita vantagem. Mas o bonito do trabalho deles é que o trabalho prosperou, o trabalho cresceu e hoje nós somos uma igreja grande, né? É uma igreja amada, uma igreja respeitada na cidade, no interior, até para os outros ministérios. Depois da saída dos missionários vieram outros pastores, agora pastores brasileiros, que deram continuidade ao trabalho. Eu não vou ter ferramenta, não, mas acho que assim, foi pastor Valmir Alencar, depois foi pastor Joventino Fonseca Filho, depois pastor Raimundo Moraes, depois pastor Daniel Costa Primo, aí veio o pastor Gilson, depois do pastor Gilson, pastor Sebastião Pereira e agora o pastor Fábio Medeiros. A igreja passou alguns períodos sem a presença de pastores e nessas ocasiões a igreja elege moderadores. Mas nessa época ficou como moderador do meu tempo para cá, que eu frequento a igreja, que eu me lembre, quem ficou como moderador da igreja depois que faltou os pastores foi o irmão Carlos Heitor, né? Talvez um total de 13 anos de moderação, né? Os irmãos que serviram na igreja como moderadores, quando a igreja não tinha pastor, foi o irmão Carlos, o irmão Clenísio e o irmão Francisco. Estes irmãos eram escolhidos pela igreja, eleitos pela igreja, para junto com o conselho liderarem a igreja e realizarem o trabalho na ausência de pastores. É um grande prazer, uma grande alegria pastorear essa igreja, porque é uma igreja que tem os seus fundamentos nos princípios da palavra de Deus, é uma igreja calorosa, uma igreja amorosa, ativa no reino de Deus
E nós temos sentido muita alegria e temos recebido como um privilégio da parte do Senhor poder pastorear essa igreja. A admiração é muito grande por essa igreja. São pessoas que têm um desejo muito grande de servir a Deus. São pessoas que estão nos cultos. Uma das coisas que mais me impressiona aqui é culto de semana e ter tantas pessoas servindo a Deus. Então, é uma igreja que está no meu coração. Eu sou filha do pastor Fábio. Eu me sinto muito feliz estar acompanhando meu pai e minha mãe nessa jornada. Eu me sinto muito privilegiada. Aqui na Igreja Cristã Evangélica eu participo do grupo de dança da igreja e também, às vezes, do Ministério de Louvor. A Igreja Cristã Evangélica, ela representa para mim uma igreja mãe, aonde eu pude conhecer o verdadeiro evangelho. Então, hoje eu continuo, como presidente do Departamento de Mulheres. Há muitos anos eu estou como presidente. Então, o Departamento de Mulheres, ele é a força da igreja, Eu digo assim, é a força da igreja. A Igreja Cristã Evangélica aqui em Campo Alegre, para mim, representa uma empresa de transporte. Não empresa de transporte coletivo, mas uma empresa de transporte tirando o homem da matéria e levando para a vida espiritual. No tempo que eu me converti, que eu ia por lá, para mim era a grande mãe, a Igreja Cristã Evangélica. Se eu pudesse definir a Igreja Cristã Evangélica de Campo Alegre com uma palavra, para mim, seria alicerce. Também missão, porque eu tenho servido aqui desde que eu nasci, já desenvolvi um ministério musical, já cantei em muitos lugares, por muito tempo fui para fora, mas recebi no meu coração o chamado de voltar e servir aqui dentro da igreja. E a Igreja Cristã Evangélica para mim é isso, um alicerce na palavra de Deus. Acho que ela representa uma história linda, assim, de experiências a contar e, não sei, pra mim, assim, eu fico honrada de fazer parte da Igreja Cristã Evangélica. Eu fico honrada. Muito mais nosso caráter, nossa personalidade toda, durante todos esses anos, toda a formação da minha família, o comportamento foi baseado nessa experiência, Essa experiência que desde criança, para mim, marcou a minha vida, marcou a vida da minha família. Amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, perceber o que um está precisando, E sempre a pessoa que está na igreja, sempre tem um mais triste e as pessoas percebem, chegar perto, olhar. Tipo, se eu for morar fora, assim, como eu tô terminando no segundo ano, 2 anos pra frente, se eu passar na faculdade, for morar fora, aí a igreja já vai, tipo como se fosse uma metade de mim, vai ficar um pedaço aqui. Vou sair, eu vou ficar como se estivesse faltando alguma coisa em mim. A Igreja Cristã Evangélica representa para mim um lar, uma família, um momento de comunhão, de adoração, de ajudar o próximo. E eu participo do grupo de cadetes, que é uma reunião semanal só de adolescentes, e do discipulado, que é a preparação para o batismo, que no caso eu estou muito ansiosa, que vai ser em novembro, vai ser uma data muito especial para mim. Representa muita coisa, os ensinamentos que ela
tem pra gente, para nos ensinar, isso é muito bom. Representa tudo. Para mim a igreja é uma maravilha. Não tem outra. A igreja cristã evangélica para mim é como se fosse um patrimônio. Eu me sinto feliz em participar, em ser um membro atuante da igreja cristã evangélica, e sem a igreja eu hoje não saberia viver. E faz parte da minha vida a igreja cristã evangélica. Eu amo muito a igreja cristã evangélica, foi ali que eu me converti, foi ali que vivi até hoje, e ali eu tenho certeza que vou viver até o fim da minha vida. Marcante, né? Ser uma membra da igreja, né? Sou uma membra e me marca muito a igreja cristã evangélica. Me sinto em casa, me sinto feliz em congregar na igreja cristã evangélica. O que eu sou hoje, aprendi na igreja cristã evangélica, né? Conheci Jesus Cristo através da igreja cristã evangélica, né? Então, para mim é tudo. Né? Porque lá tem classinha, tem vários amigos. Ela ora, depois canta e depois ouve a história. Tem vezes que ela brinca de brincadeiras bíblicas. Pai Abraão tem muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvai a Deus com a mão, com a mão, com os pés. Na igreja cristã evangélica eu participo da EBD, classinha. E à noite eu vou assistir o culto. Apresento o Senhor Jesus como nosso Salvador. Tem que ser assim, né? Porque nós sabemos que através da igreja que nós convivemos, né? Buscando o nosso Deus, através dela é que nós encontramos nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para nos dar a salvação que nós precisamos. A igreja cristã evangélica representa para mim, posso usar um exemplo como uma mãe, né? Hoje a igreja cristã evangélica celebra o seu cinquentenário e eu estou muito grato a Deus por também fazer parte dessa trajetória palmilhada por homens e mulheres de fé. E também pelo privilégio que tive de pastorear essa igreja por 7 anos, durante os quais as bênçãos do Senhor sempre estiveram manifestadas nas nossas vidas. A experiência mais marcante para contar é, de fato, a experiência que meu pai viveu na época que o meu irmão esteve doente, né, o pastor Gilson. Mas depois veio o Gilson e teve esse problema. E eu estava apelando para Deus estar, se Deus curasse o Gilson, então eu ia fazer aquilo que estivesse ao meu alcance para o Gilson estar ingressando no Instituto de Ensino. E eu pensava no seminário, né? E quando foi com pouco tempo até, Deus mostrou que realmente estava curando, estava fazendo aquilo que eu pedi, né? Ele começou os estudos e estava aí se preparando para isso. E hoje é pastor levou Jesus. Para esta data marcante de 50 anos, eu desejo, nós todos desejamos, que o trabalho continue para a honra e glória de Deus. Para terminar a nossa sessão, queremos deixar uma palavra para a igreja pelos seus 50 anos. E a leitura é um versículo da palavra de Deus, segundo Timóteos 1, 13 e 14. E com este versículo queremos saudar a igreja e mandar ou enviar as bênçãos do Senhor para o seu aniversário. Mantém o padrão das sãs palavras
que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Aceitem o nosso muito obrigado por tudo que os irmãos tiveram feito também em nosso favor. E que Jesus Cristo continue a abençoar e usar os irmãos no ministério que Ele entregou para os irmãos. Quero terminar com 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceitem os nossos votos de bênçãos. Ficamos unidos no nome precioso de Jesus. Que Deus vos abençoe. Desejando cada vez mais firmeza no Evangelho de Cristo, responsabilidade cristã, porque, ao contrário do que muitos pensam, levar o Evangelho não é status, levar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande, e isso que eu tenho admirado na história da igreja, uma responsabilidade sólida de levar a palavra pura, de não distorcer, de não levar as pessoas ao entretenimento puro, vazio, mas levar as pessoas ao Evangelho de Cristo, ao arrependimento, que é a mensagem central do Evangelho. Então é um parabéns bem recheado você conseguir se manter 50 anos sem se moldar ao presente século, sem deixar a mente ir com o curso do mundo, mas sempre lá, constante. Então, meus parabéns pela constância, pela firmeza, solidez, por sempre oferecer para as pessoas sedentas água cristalina, água pura. Então eu desejo que isso continue. Hoje, a Igreja Cristã Evangélica, como fruto do trabalho que foi feito durante todos esses anos, é uma igreja muito atuante, é uma igreja realmente ativa, que trabalha para o reino de Deus. Nós temos trabalhos a nível local, temos a igreja dividida em departamentos que são muito... Além disso, nós temos trabalhos em 6 povoados, congregações em 6 povoados aqui no município. Congregações que existem já há muito tempo e que têm se mantido fiéis, dedicadas ao Senhor e firmes na fé. Neste momento, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito durante esses 50 anos, salvando pessoas, transformando vidas, restaurando famílias e glorificando o seu nome através das suas obras realizadas através desta igreja. Agradecer também a cada irmão que faz parte dessa história, que faz parte da Igreja Cristã Evangélica aqui em Campo Alegre e que tem contribuído para o avanço da obra do Senhor aqui neste lugar. Nossa gratidão a cada um de vocês e o nosso incentivo para que continuemos firmes no Senhor, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Quero agradecer também a minha família,
que me acompanha e me apoia e me ajuda no trabalho ministerial, a minha esposa Isabel, a minha filha Clara e o meu filho Fábio Lucas. Louvar a Deus pela vida deles. Quero agradecer também aos missionários que, num gesto de renúncia e abnegação, saíram dos seus países de origem e vieram para uma região tão difícil, especialmente na época que eles chegaram aqui, demonstrando amor e interesse pela vida de todos aqueles que não conheciam o Evangelho. E foram instrumentos nas mãos de Deus para que a realidade local ela fosse transformada e vidas fossem salvas e resgatadas pelo poder do Evangelho. Que a bênção de Deus esteja constantemente sobre a vida de cada um desses missionários, bem como de todos os pastores que passaram pela Igreja Cristã Evangélica em Campo Alegre de Lourdes, contribuindo para o avanço dessa obra e manutenção dessa Igreja do Senhor. Nosso muito obrigado em nome de Jesus Cristo. E assim, eu quero desejar à Igreja Cristã Evangélica em Campo Alegre de Lourdes feliz 50 anos! Feliz 50 anos! Feliz 50 anos! Feliz 50 anos! Feliz 50 anos, uhul! Feliz 50 anos! 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 Feliz 50 anos!